Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço as pessoas que se inscreveram no meu canal no YouTube. O objetivo dele é unicamente exaltar a palavra de Deus e as verdades nela contidas. Eu peço desde já que você curta esse vídeo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário para eu saber o que você achou ou discordou. Enfim, deixe seu comentário que vai ser muito bom, tá ok? E o tema do vídeo de hoje é algo muito importante, na verdade é temido por quase todas as pessoas, porque é algo estranho a nós. E o vídeo de hoje é falando sobre a morte, né? O que a Bíblia tem a dizer sobre a morte. Embora para muitas pessoas a morte seja um mistério, a Bíblia já revela o que é a morte, sobre a morte há milênios, né? Está tudo escrito na palavra de Deus, é só as pessoas lerem. E a Bíblia é muito clara com relação à morte, tá? O ser humano, ele não foi criado por Deus para passar pela morte. Não era da vontade de Deus que o ser humano morresse. Quando Deus criou Adão e Eva, eles possuíam a imortalidade. Era uma imortalidade condicional, mas eles eram imortais. Eles viviam em comunhão direta com Deus, que é a fonte da vida, e comiam da árvore da vida, que lhes dava a imortalidade. Então, quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, eles se desligaram da fonte da vida, que é Deus, e por isso passaram a ser mortais. E por isso que nós hoje colhemos as consequências da escolha de Adão e Eva, e por isso nós morremos, tá? Por isso nós deixamos de existir. Nós passamos a ser corroídos pelo pecado, literalmente corroídos. A gente vai envelhecendo até chegar à morte, tá? Por isso que nós morremos. Mas isso não era da vontade de Deus. A vontade de Deus era que nós vivêssemos eternamente, seríamos ligados a Ele diretamente por toda a eternidade. Mas, infelizmente, Adão e Eva pecaram e nós colhemos as consequências dessa escolha, e hoje nós morremos. Mas o que acontece com o ser humano quando ele morre? A Bíblia é muito clara em dizer isso a gente. A gente vai ver aqui passagens, tá? Alguns textos para a gente entender o que acontece na morte. Então, eu já vou dizendo que, literalmente, o que acontece na morte é que nós simplesmente literalmente deixamos de existir. A morte nada mais é do que a ausência da vida. E o que eu vou dizer aqui para você agora pode parecer chocante, porque infelizmente a nossa cultura, o nosso conhecimento bíblico foi afetado pela cultura grega. E o que a cultura grega diz? É que o ser humano ele é dividido entre corpo e alma. Mas esse é um ensinamento grego, ensinamento filosófico de Platão, mas não é um ensinamento bíblico. A Bíblia ensina que nós somos seres holísticos. O que eu estou dizendo a vocês? Que o ser humano ele não tem um espírito como muitas pessoas acreditam. A maioria dos cristãos crê que o ser humano é dotado de um espírito, de uma alma que consegue sair do corpo e viver, né? Que essa alma é imortal. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a gente não tem uma alma imortal. Então pode parecer chocante para você dizer, eu falar isso para você, talvez você nunca tenha ouvido falar disso. Mas o que a Bíblia diz é isso, o ser humano não tem uma alma. Quando a gente morre, não tem uma alma que sai do nosso corpo e vai para o céu ou vai para o inferno. A gente, quando morre, a gente deixa de existir. A morte, a gente perece. E um dos vários e vários textos que a gente pode ler, que deixa isso bem claro, é o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6. E ele diz o seguinte, ó: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então você vê que a Bíblia é bem clara para dizer que os mortos eles não sentem nada, não ouvem nada, não estão em nenhum lugar intermediário, aí ou no céu ou no inferno, sentindo ódio, sentindo raiva, sentindo amor, sentindo saudade. Eles não sentem nada, porque quando a gente morre de verdade. Inclusive a Bíblia trata muitas vezes a morte como um sono. É como se a gente estivesse dormindo. Tá? E você vai entender ao longo desse vídeo o porquê disso. Então, mas quero que você fique bem claro na sua cabeça. A morte é morte. Morte a gente deixa de existir. A gente não tem um espírito que sai da gente, segundo a Bíblia,
que vai para o céu, vai para um lugar intermediário ou para o inferno, não. Quando a gente morre de verdade. Aí você pode me perguntar, poxa, então é isso? A gente vive aqui, vive, sofre, aí depois morre e acaba? Não, não é isso. Seria isso se Jesus não tivesse pago o preço do pecado no nosso lugar. Aí não tinha jeito pra gente, não tinha esperança nenhuma. Se Jesus não tivesse pago o preço do nosso pecado, a gente morria e morria para sempre, não ia ter nada mais. Mas graças a Deus, Jesus pagou o preço do nosso lugar e hoje nós temos a esperança da vida eterna. E como vai acontecer isso? Então Jesus mesmo se diz que ele é a ressurreição e a vida. O remédio para a morte apresentado pela Bíblia é a ressurreição. Tá? A ressurreição é o ato da pessoa voltar a viver, não em uma coisa incorpórea, uma alma ou um espírito. Não, isso não existe. O ser humano ele vai voltar, vai ressuscitar em corpo glorificado após a volta de Jesus, mas ele vai voltar a viver sim, não em uma alma incorpórea, mas em corpo glorificado. E é isso que Jesus fala em João capítulo 5, versos 28 e 29. Vamos ler aqui para a gente entender. Diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então a gente vê nesse texto que é bem claro que um dia os mortos ouvirão a voz de Jesus e sairão do túmulo. Essa é a ressurreição. Então as pessoas que morreram salvas vão ser ressurretas para a vida eterna, né? Que a gente vê que são duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. A ressurreição da vida é quando Jesus voltar, os salvos vão ser ressurretos, e a segunda ressurreição, que é a ressurreição do juízo, é a ressurreição das pessoas que não se salvaram. É a ressurreição do juízo. Essa ressurreição acontecerá após o milênio de Apocalipse 20, quem quiser dar uma lida nesse capítulo. Após esse milênio, Jesus vai voltar junto com a Terra Santa e vai haver a segunda ressurreição, que é a ressurreição da destruição. Ou seja, os mortos que não se salvaram vão ser ressurretos e vão ser destruídos para todo sempre. A ressurreição da morte, digamos assim. É a segunda morte, a morte que não tem mais jeito. Inclusive Lúcifer e os anjos caídos também vão participar desse juízo, digamos assim. Né? Ressurretos vão ser as pessoas que morreram perdidas e Satanás e os seus anjos vão ser liquidados. Tá? Então não vai existir mais mal. São as duas ressurreições, da vida dos salvos e a ressurreição do juízo para as pessoas que não se salvarem e Satanás e os seus anjos. E outro texto, para ficar mais clara ainda a compreensão, de que como a morte para a Bíblia é comparada a um sono, é como se a pessoa estivesse apenas dormindo para ser despertada na volta de Jesus, né? Por isso que a Bíblia trata a morte como um sono. No capítulo 11 de João, vem trazendo a história da ressurreição de Lázaro, né? Lázaro era um amigo de Jesus, era uma pessoa querida por Jesus. Ele esteve enfermo, né? Jesus foi avisado que Lázaro estava enfermo e Jesus se demora a ir até Lázaro propositalmente, porque Jesus queria que ele realmente falecesse para provar às pessoas que ele é a ressurreição e a vida. Então vamos ver o verso 11 e o 12 para a gente entender aqui. Vamos lá. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Então Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Então você vê que até os discípulos, quando Jesus falou que Lázaro estava dormindo, eles acharam que Lázaro realmente estava dormindo um sono, que a gente dorme à noite. Né? Mas não, Jesus estava falando que Lázaro havia morrido. Então Jesus comparou a morte a um sono, porque Jesus virá outra vez e vai despertar as pessoas, digamos assim. Tá? Essa é a ressurreição. Essa é a esperança que a Bíblia traz para as pessoas que morreram, da ressurreição. E outro texto muito importante acerca desse tema é o texto de 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. Esse texto é muito importante e explica realmente o que acontece com a morte e o que acontecerá após ela. Tá? Então vamos ler o texto aqui. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja aqui que Paulo, mais uma vez, também, aliás, compara a morte a um sono, né? Com respeito aos que dormem.
para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então a gente vê claramente aqui que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, antes da gente partir para o encontro de Jesus, o que acontecerá primeiro? Primeiro os mortos em Cristo, ou seja, as pessoas que morreram salvas vão ser ressuscitadas, elas vão voltar à vida. Então não tem nenhuma alma que sai do nosso corpo. A esperança da Bíblia é a ressurreição, é a gente voltar literalmente à vida em corpos glorificados. Outro capítulo importante da gente ler é o capítulo de 1 Coríntios 15, que eu não vou falar para não ficar muito longo o vídeo, mas depois dê uma lida que esse capítulo é muito importante para a gente entender a morte, tá? Capítulo 15 de 1 Coríntios. Então a gente vê que Paulo está consolando as pessoas que estavam tristes por ter pessoas que já tinham morrido. Então Paulo disse assim: gente, não se preocupe. Jesus, quando voltar, ele vai trazer a vida de novo os seus entes queridos. Antes da gente partir para o céu nos ares, as pessoas vão ser ressuscitadas, os salvos vão ser ressuscitados. O último verso, o verso 18, Paulo diz: consolem-se uns aos outros com essa palavra. Quando um ente querido nosso morre, ou um amigo nosso tem um ente querido perdido, nós costumamos geralmente dizer assim: não se preocupe, essa pessoa está num lugar melhor agora, essa pessoa está ao lado de Jesus. Mas o que a Bíblia apresenta é diferente. Nós deveríamos consolar as pessoas com a esperança da ressurreição, porque é isso que vai acontecer. Nesse momento, os entes queridos, os seus entes queridos, talvez você tenha um ente querido que já morreu, ele não está no inferno, ele não está no céu, ele está simplesmente descansando. E Jesus, quando voltar, esse ente querido vai ter seu abraço novamente, você vai poder abraçar novamente esse ente querido. Exatamente, veja só que encontro maravilhoso. Quando Jesus voltar, nós reencontrarmos, nas pessoas queridas que nós perdemos, poderemos abraçá-las. E outra, melhor ainda, nós nunca mais passaremos pela morte novamente. Veja que coisa maravilhosa, não é? Nós teremos a eternidade para nos abraçarmos, para conversarmos, dizermos tudo aquilo que a gente não conseguiu dizer. A gente vai viver com eles eternamente. Essa é a promessa da Bíblia. Essa é a promessa que Jesus veio nos trazer. Então, meu amigo, se console com essa promessa maravilhosa que é a promessa da ressurreição. Porque essa é a solução para a morte. Não esqueça que seu ente querido, ele não está no céu, não está em qualquer outro canto. As pessoas quando morrem, elas morrem de verdade. Na Bíblia não apresenta nenhum texto apresentando uma pessoa morrendo, indo para o céu ou para qualquer outro canto. A esperança que a Bíblia como um todo apresenta é a ressurreição, é a volta à vida. Jesus trará de novo o seu ente querido à vida, em corpos glorificados, tá? E essa é a esperança maravilhosa. Então se console com essa esperança. E essa mensagem de esperança que eu queria trazer para você. A morte é um inimigo, a morte a gente não deveria conhecer ela. A morte realmente traz dor, traz sofrimento, traz angústias. Mas não se desespere, meu irmão, meu amigo, porque Jesus, ele trará de volta à vida o seu ente querido. Então fiquem com Deus com essa esperança maravilhosa. Eu espero que eu tenha trazido um pouco de paz para o seu coração com essa mensagem que a Bíblia apresenta. Então fiquem com Deus e em outro momento eu vou trazer mais a fundo esse tema sobre a gente ter alma ou não, tá? A Bíblia é muito clara com relação a isso, mas hoje eu queria trazer a esperança da ressurreição para você. Se você não sabia sobre a ressurreição, essa é a grande promessa de Jesus. Você terá em sua companhia novamente os seus entes queridos na ressurreição, na volta de Jesus. Então fiquem em paz, que Deus vos abençoe e até um próximo vídeo. Não se esqueça de, se você estiver no YouTube, você se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e até uma próxima. Valeu!